Boa noite, turma boa. Conforme compromisso, conforme prometido, entramos aí 2 minutos por razões técnicas um pouco atrasado. Quero dar um abraço forte aí em toda a gente querida do Brasil, sempre lembrando com muita gratidão, carinho, respeito, as críticas, que eu dou muito valor também, que me permitem corrigir os erros. Enfim, quero dar um abraço forte para todo mundo aí do sul ao norte, do leste ao oeste do Brasil. E vamos começar aqui por 45 minutos, 1 hora, tentar responder questionamentos sem qualquer tipo de filtro ou restrição. O Vicente está atrás das câmeras, vai me ajudar e participem. Vamos conversar, vai ser uma apuração, uma avaliação do ano, umas pistas aí do planejamento do futuro, para a gente seguir em contato. Mais uma vez, forte abraço, obrigado pela participação. Muita gente já perguntando como é que foi a cirurgia, está tudo bem? É uma cirurgia de próstata, eu já fiz 61 anos, faço a prevenção, isso aqui é muito importante, todos os homens têm que fazer prevenção. E com a idade a próstata cresceu de forma benigna, mas ela de qualquer forma quando cresce, ela começa a obstruir o canal da urina. E aí também tem veias e tal, de maneira que fez alguns sangramentos. Na campanha eu tive que fazer uma coisa de emergência, fui para o debate com a sonda pendurada na perna aqui, e aí, conforme compromisso com o médico, passadas as eleições, eu voltei para fazer a cirurgia verdadeira. Foi feita, estou em plena recuperação, graças a Deus, e ao talento aí do Dr. Miguel Cirúrgico, de toda a equipe dele, e a oração e o desejo de pronto restabelecimento de milhares de pessoas pelo Brasil afora, a quem mais uma vez é a ocasião de agradecer. Terminei ontem 15 dias, que é a fase de repouso mais absoluto. E aí, voltando ao normal, já foi feita a biópsia, é benigna, nenhum problema. Bola para frente, tudo novo, de novo. Beleza. Bom, Marcelo Filho pergunta para você qual a avaliação sobre o desenho administrativo, principalmente da área econômica do novo governo. Marcelo, eu sempre que estão me perguntando sobre as coisas do novo governo, eu quero começar dizendo, porque nós precisamos fazer isso é um rito da democracia, que nós precisamos, enfim, respeitar a estratégia, o tempo, a liberdade de escolha, enfim, a estratégia basicamente do candidato eleito. Vamos lembrar que eu pedi a esse mesmo povo para ser eleito pelo presidente do Brasil. E não foi a mim que o povo escolheu, foi ao Bolsonaro. Portanto, é democrático, é humilde que a gente respeite, menos em relação às maluquices do Bolsonaro, e mais em respeito profundo aos milhões de brasileiros que, por ampla maioria, deram ao Bolsonaro a vitória. Portanto, é preciso respeitar o tempo dele, a estratégia dele, os caminhos dele. Isso dito, eu tenho para mim, pela minha experiência, de que os primeiros sinais não são bons. Porque, repare uma coisa, o problema brasileiro, como eu tentei mostrar na campanha, é em si, objetivamente, independentemente de mim, da minha opinião ou dele, é um problema muito grave. A dívida pública está em 5 trilhões e 200 bilhões de reais, o prazo dela é muito curto, o buraco na conta do governo em bases correntes, ainda antes de apurar o efeito dessa irresponsabilidade do aumento que foi dado recentemente, que levanta o teto, é um buraco de 139 bilhões de reais, isso já com o menor investimento da história, as obras tudo paradas pelo país afora. E assim, 63 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC, mais de 13 milhões de desempregados, quase 17 milhões de pessoas empurradas para a informalidade, fenômeno que está se agravando com essa reforma trabalhista do jeito que foi feita. Enfim, o problema brasileiro, sem falar na área social, 63 mil homicídios, mais de 60 mil mulheres foram estupradas no nosso país no último ano, nos últimos 12 meses. Portanto, é um problema muito grave para qualquer um. Se você pegar junto, fizer tudo direito, ainda assim o trabalho não vai ser fácil. O que nós estamos vendo acontecer? O Bolsonaro parece que está reservando para si um papel de relações públicas, de agitador, de animador de auditório na presidência da República. E o poder real ele está delegando ao que ele chama de superministérios. O Ministério da Economia, com Paulo Guedes, que para mim, eu conheço do passado, tem uma concepção completamente errada e crenças completamente ilusórias. Por exemplo, ele acha que vender tudo é o que vai resolver o problema da dívida brasileira. Se ele conseguisse, o que não vai conseguir, isso daria algo no máximo a 500 bilhões de reais
por uma dívida, como eu já disse, de 5 trilhões de reais. Sem se falar que isso constrói um outro problema, porque no Brasil, privatizar, isso não está nos manuais, significa na prática, porque não existe capital no Brasil suficiente, entregar para o estrangeiro esses ativos. E são ativos que, por regra, não exportam nada, portanto não geram dólar, ou seja, geram passivo, que é uma coisa grave que nós não vamos ter como financiar. Isso, por um lado, da economia. No outro lado, você tem a política. Então, na política, parece que ele está tentando aquilo que, por exemplo, a Dilma andou fazendo, que é a recrutar individualmente fulano, beltrano, cicrano, desconsiderando as organizações partidárias. Evidentemente que isso também é muito improvável que dê certo. Agora que o presidente está forte, está eleito, todo mundo faz essa homenagem para quem está chegando, mas os políticos não gostam disso. Eles querem ser valorizados pelos coletivos que eles representam, eles querem negociar. E, evidentemente, você não pode mais negociar nas bases em que o PT negociou e que o Fernando Henrique negociou, porque deu nisso que deu, não é? Loteamento, corrupção, fisiologia, mas é preciso trocar essa interlocução por um grande desenho novo no pacto de governadores, que não estão sendo sequer procurados para conversar. De maneira que eu acho, né, desejando que eu esteja errado, que é muito improvável que dê certo esse desenho. Chefe, muita gente perguntando sobre o desenho de todos os ministérios do Bolsonaro, as pessoas que vão ser escolhidas, qual a sua análise? Não, eu não quero examinar pessoa a pessoa, mas até aqui você tem um núcleo militar, já são 6 militares graduados em posições relevantes, estratégicas. Eles costumam ser pessoas bem formadas, costumam ser pessoas honradas, costumam ser pessoas que têm um sentimento de país, mas são pessoas que não têm nenhuma vivência, vamos dizer, nenhuma experiência no trato das manhas e delicadezas e complexidades da política. Isso tem sido a marca, embora é preciso ressaltar essas virtudes. O Paulo Guedes é uma pessoa muito conservadora, que não conhece o Brasil, não conhece o serviço público, e o Moro é uma figura publicitária, não é? Só para você ter uma ideia, o Moro é encarregado de 2 grandes tarefas, cada qual mais difícil. Primeiro, o enfrentamento da corrupção. Uma coisa é você, como juiz, escolher na boa, com a ferramenta de mandar prender, mandar quebrar sigilo, etc, etc. Outra coisa é você ser ministro, não é? Sabendo que a corrupção é um fenômeno do governo, não é na oposição que acontece corrupção. Como é que ele vai tratar esses fenômenos de corrupção dentro do governo? Os primeiros sinais não são bons, não é? Os primeiros sinais são de que ele relativiza os valores e está imaginando, talvez, manipular as estruturas de Polícia Federal, etc, etc, para perseguir adversários. Isso, de fato, ninguém vai tolerar. Segundo, né, a questão da segurança pública. Ele não dá uma palavra sobre isso. E essa é a grande demanda da sociedade brasileira. Dia 31 de dezembro acaba a intervenção no Rio de Janeiro. E toda a agenda de reforma do Paulo Guedes impõe que não se renove a intervenção no Rio de Janeiro, porque não se pode propor emenda à Constituição, e há um conjunto de necessidades de mexer na Constituição brasileira que não permitem que seja feito com intervenção federal. 63 mil homicídios, os comandos aí, os crimes organizados, enfim, como é que ele vai tratar? Ninguém ouve uma palavra sobre isso. E na política, o Onyx Lorenzoni, eu fui colega dele na Câmara, não é um deputado com bom trânsito. O próprio partido dele, o Democratas, está muito aborrecido com a forma com que eles estão tratando de cooptar aqui e ali um ou outro sem discussão coletiva. Isso tudo, volto a dizer, nesse momento vai se escondendo, mas passou ali 6 meses em que os problemas começam, a popularidade fácil, a lua de mel vai acabando, isso tudo vai virar confronto. Bom, a Tati Ramos pergunta sobre essa lei antiterrorismo. Qual a sua opinião? Isso foi uma grande bobagem, entre outras grandes bobagens que a Dilma fez, neste caso, gravemente, por imposição dos norte-americanos. Agora nós vamos ver uma lei completamente estúpida, que não guarda nenhuma coerência com a vida real do Brasil, ser manipulada por um poder fascista ou inclinado ao fascistismo, especialmente aí nessa área do Moro, para criminalizar determinados movimentos sociais. Por exemplo, MST, por exemplo, o movimento dos sem-teto, todos esses aí podem, se quiser forçar um pouquinho a mão, serem botados no âmbito dessa lei estúpida que a Dilma fez passar no Brasil.
E aí isso é um pouco a questão, eu estou interessado em pôr isso em discussão, sem querer polêmica, mas isso é muito o PT, não é? Fizeram no poder real, né, botar uma lei como essa em vigor, por pura e exclusiva imposição dos norte-americanos. É uma lei que não era necessária no Brasil, era uma lei que não guarda coerência com nada. O Brasil, o problema são facções criminosas. E isso nós temos lei para resolver. Mas essa lei antiterror é completamente estúpida e vai dar trabalho para os movimentos sociais. Só repete a minha pergunta, porque às vezes o pessoal não consegue ouvir. Mas é o José Rosendo que está perguntando sobre as consequências do alinhamento dos Estados Unidos nessa polarização Estados Unidos e China. Eu tenho dito, em todas as análises da questão da relação exterior do Brasil, que o Brasil, pelas suas peculiaridades, é um país que está meio só na ordem internacional. E eu explico por quê. O Brasil é a 15ª economia industrial do mundo, ou seja, nós ainda somos um país industrializado, apesar da devastação das nossas indústrias. Nós somos o maior provedor de comida do mundo depois dos Estados Unidos. Nós também, portanto, somos um país que tem uma agenda agrícola. Só para vocês terem ideia da prática disso, é que um acordo com a Europa, que nos obrigaria a fazer concessões na área industrial, agravaria a desindustrialização do Brasil, mas perfuraria mercados para os nossos produtos agropastoris, a carne, as proteínas vegetais, etc. E nós não conseguimos achar o equilíbrio. Os Estados Unidos são nosso concorrente internacional. A China é nosso concorrente estratégico internacional. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos são o país que mais produz soja no mundo. O Brasil é o segundo. Os Estados Unidos produzem milho, nós somos o primeiro ou o segundo, rivalizamos com eles. E na medida em que os americanos entram em confronto com a China, eles já conseguiram alguns regimes de preferência da China, e o Brasil, por exemplo, na área de soja, e quem vai pagar caro é o Brasil. De maneira que esse alinhamento automático, que me envergonha, né, dos primeiros movimentos do governo Bolsonaro com os Estados Unidos, vão causar gravíssimos prejuízos ao nosso comércio, sem se falar de que isso vai violando todo dia a potência do Brasil de ser autônomo, de ser soberano. O acordo com a Boeing é uma vergonha internacional. Eles alegam que a Boeing precisa fundir porque a Bombardier fez. Ora, a Bombardier, quando fez o acordo com a Airbus, a Bombardier, o Canadá, obrigou, por exemplo, a proteção dos fornecedores locais. O acordo da Boeing com a Embraer não tem nenhuma proteção aos fornecedores locais. A parte de defesa vai acabar sendo produzida na América do Norte, ou seja, o que está acontecendo é que a Boeing está destruindo a Embraer. E isso são os norte-americanos. Isso tudo é o que está em jogo na prática. Enquanto isso, volto a dizer, o Brasil faz esse papel vexaminoso em que o presidente da República eleito bate continência para um assessor de 5º escalão. Kailane,